Quando a gente ouve a palavra super-homem, a primeira coisa que vem à cabeça é um herói de capa, né? Mas olha, muito antes dos quadrinhos, duas das maiores mentes do século XIX usaram essa mesmíssima palavra, só que para ideias que não podiam ser mais diferentes. De um lado, Fyodor Dostoiévski, do outro, Friedrich Nietzsche. Hoje a gente vai mergulhar nessa história para entender como um mesmo termo pode levar a dois destinos que são praticamente opostos. A pergunta que guia a nossa conversa aqui é esta: o super-homem é, afinal, um herói ou um criminoso? A resposta, como a gente vai ver, depende totalmente de qual desses dois gigantes do pensamento a gente está lendo. Para um, essa ideia era uma ilusão trágica, perigosíssima. Para outro, era um ideal, o futuro da humanidade. Que loucura, né? Para a gente se situar na história, é legal dar uma olhada na cronologia. Em 1866, Dostoiévski nos apresenta sua versão da ideia em Crime e Castigo. Quase 20 anos depois, lá em 1883, Nietzsche introduz o seu Übermensch, ou seja, Dostoiévski veio primeiro. Mas, e aqui está o pulo do gato, não é que um tenha influenciado o outro diretamente. Na verdade, os dois estavam respirando o mesmo ar, sabe? Respondendo ao mesmo clima intelectual de crise que estava rolando no século XIX. Beleza, vamos começar então pelo primeiro caso, a versão de Dostoiévski. No seu romance monumental, a ideia de um homem extraordinário não é de jeito nenhum uma filosofia para ser aplaudida. Pelo contrário, é uma teoria perigosa que é colocada à prova como se fosse num tribunal através da vida de um personagem. A teoria do Raskolnikov, que é o protagonista do livro, é basicamente esta. Certas pessoas, raras e geniais, não estariam presas às mesmas regras morais que o resto de nós. Para elas, a transgressão não seria um crime, mas um privilégio para se alcançar um bem maior. E qual a justificativa para uma ideia tão radical assim? Figuras históricas. O Raskolnikov olha para caras como Napoleão e conclui que a grandeza deles veio precisamente da coragem de violar as leis e a moralidade do seu tempo em nome de uma nova ordem, de uma nova visão. Agora, atenção, porque este é um ponto crucial. Essa não é a filosofia de Dostoiévski, tá? Muito pelo contrário, ele cria esse conceito todo e o coloca na mente do seu personagem para testá-lo, para ver o que acontece quando uma ideia tão abstrata e racional bate de frente com a realidade da psicologia humana. O romance inteiro é um laboratório para desmontar essa teoria. E o resultado desse experimento se desenrola em 3 passos bem claros. Primeiro, Raskolnikov comete o ato, ele transgride. Segundo, em vez de se sentir um super-homem livre e poderoso, ele é devastado por febre, culpa e paranoia. E o veredito final, a teoria intelectual colapsa. A consciência e o sofrimento se mostram muito, mas muito mais fortes do que a pura razão. A conclusão de Dostoiévski, então, é claríssima. O super-homem dele é uma miragem perigosa, uma fantasia intelectual que ignora a realidade fundamental da condição humana, nossa constituição ética, nossa capacidade de sentir culpa, nossa conexão com os outros. No fim das contas, é uma ilusão trágica. Ok, agora vamos virar a página e pular para o Nietzsche e ver como a história muda completamente de figura. Se o super-homem de Dostoiévski é um transgressor, o de Nietzsche é um criador. E ele surge num contexto filosófico totalmente diferente, um mundo que perdeu seus alicerces morais. O ponto de partida de Nietzsche é o seu famoso diagnóstico da morte de Deus. Isso não é um evento literal, claro, mas sim uma crise cultural. Os valores baseados na religião que sustentaram o Ocidente por séculos estavam desmoronando. Isso criava um vazio, um perigo de niilismo, que é a crença de que nada mais tem valor. É para responder essa crise que Nietzsche propõe o Übermensch. E olha a diferença. Ao contrário do transgressor de Dostoiévski, o Übermensch não é alguém que quebra as regras existentes. Ele é alguém que, no vazio deixado pelos velhos valores, tem a força para criar novos valores. Valores que afirmam a vida como ela é, com toda a sua alegria e também com todo o seu sofrimento. Essa analogia aqui resume perfeitamente a diferença. Pensa só. O homem extraordinário do Raskolnikov ainda está jogando o mesmo jogo moral de todo mundo. Ele só se dá a permissão de trapacear. Já o Übermensch de Nietzsche percebe que o jogo em si não serve mais e se propõe a tarefa monumental de criar um jogo completamente novo. O Übermensch, portanto, é um criador, não um criminoso. Sua meta é a afirmação da vida, uma resposta ao niilismo. E o mais importante, não é um tipo de pessoa que já existe por aí, mas uma tarefa, um ideal para o futuro.
Beleza, agora vamos juntar as duas pontas da história e chegar ao veredito final. A gente viu dois conceitos muito diferentes, mas que nascem de um problema histórico que é o mesmo para os dois. Ambos os pensadores diagnosticaram a mesma doença da modernidade, a crise dos fundamentos morais. Eles viram o mesmo abismo se abrindo. No entanto, o caminho que cada um propôs para sair desse abismo não poderia ser mais diferente. As diferenças ficam cristalinas quando a gente coloca os dois lado a lado. A ação principal, transgredir contra criar. O objetivo, um fim útil contra a própria vida como fim. O resultado, ruína contra um ideal. E a visão do autor, uma crítica trágica contra um projeto filosófico. São literalmente imagens espelhadas. Para Dostoiévski, a história de Raskolnikov é uma parábola sobre os limites da razão humana. É uma demonstração literária do fracasso que ocorre quando o ser humano, com sua vontade e seu intelecto, tenta ocupar o lugar que antes pertencia a Deus ou à moral tradicional. Nietzsche, por outro lado, encara esse mesmo vazio não como um sinal para recuar, mas como um convite para avançar. Ele propõe a tarefa de atravessar o deserto do niilismo e criar um novo sentido, uma nova tabela de valores, a partir da própria força da vida. Para a gente fechar, o que temos é um nome, mas duas ideias completamente opostas. O conceito de Dostoiévski é um alerta trágico sobre a arrogância da razão. O de Nietzsche é um chamado aspiracional para o futuro. Entender ambos é fundamental para compreender os dilemas da era moderna. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que ecoa até hoje. O que define a grandeza humana? É a capacidade de quebrar as regras que já existem? Ou é a coragem de criar valores inteiramente novos? A resposta, bom, essa continua em aberto.